Amém? Diz assim o texto da palavra de Deus. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos reunis. Em uma tradução diz, porquanto vos ajuntais. Em algumas traduções diz, porquanto quando congregais. Então são três palavras com o mesmo significado. Aqui diz, vos prescrevo, em outra tradução diz, vos escrevo. E aqui ele fala juntar, congregar ou se reunir. Porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Amém? Dentro desse texto aqui, nós vamos lutar, nessa noite, para podermos assim apresentar aos irmãos, lutando contra potestades, principados, denominações, no mundo espiritual, que tenta bloquear a nossa mente para que não possamos conseguir a exposição da palavra de Deus. E enquanto os irmãos ouvem, os irmãos estejam atenciosamente, porque isso nos ajuda muito. Amém? Meus amados irmãos, incline sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você, para que você possa, nessa noite, receber a palavra de Deus com integridade. Feche seus olhos e incline sua cabeça. Eu vou estar orando pela sua vida. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa palavra ela possa trazer aos amados irmãos entendimento das Escrituras. Que ela venha solidificar para a glória do Teu nome. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu estou feliz de estar aqui. Amém? Eu estou feliz, amém, de estar aqui. É Jesus que está sentado aí, irmão. Nós estamos felizes de estarmos aqui para anunciarmos a palavra de Deus. Amém? Olha, irmãos, nessa minha caminhada no Evangelho, eu pude viver muitas vidas na minha própria vida. Eu vou fazer 50 anos agora, no dia 11 de julho, e eu dou graças a Deus, porque eu posso chegar aqui e contar um testemunho de algumas pessoas, irmãos em Cristo, e posso também contar as minhas experiências, que eu acho que isso também é importante. Irmãos, diante da tecnologia que nós estamos vivendo aí, da era digital, diante da inteligência artificial, da rapidez das informações, do desenvolvimento tecnológico, eu particularmente acho muito difícil nós, como seres biológicos, seres humanos de carne e osso, competir com a tecnologia. O nosso cérebro é mais poderoso do que todos os computadores do mundo ligados. Porém, não somos uma máquina. Nós não somos uma máquina. E, meus amados,
conforme o desenvolvimento aí fora, dessa dinâmica, com o passar do tempo, amados irmãos, essa dinâmica de desenvolvimento, né, essa ascensão da pirâmide social, luta de classes, com o passar dos anos, as revoluções, isso veio marcando a sociedade, marcando os costumes dos homens, ditando regras, mudando conceitos, formulando novas ideologias e novos pensamentos, que compõem o mundo, compõem as nossas vivências para com o mundo, o nosso relacionamento, e que tem sido tratado por psicólogos, antropólogos, sociólogos, psicanalistas, que ao pesquisar e ao estudar o desenvolvimento da vida do homem na Terra, desde a sua origem, muitos deles, já sabemos, negando o criacionismo, negando o Criador, negando o livro de Gênesis e passando a ter um pensamento e uma crença através da prova, da ciência, do concreto. E como nós ficamos diante disso tudo? Amados, a primeira coisa que, na minha experiência, nas minhas andanças, nas minhas vivências, nas minhas leituras, tem uma coisa que eu tenho dialogado com Deus e com o Espírito Santo, que eu quero compartilhar gratuitamente com os irmãos. Como diz Paulo, né? Que ele compartilhava grátis. De graça receber, de graça dar. Meus irmãos, o que o Evangelho não é? A primeira coisa que o Evangelho não é, irmãos, o Evangelho não é uma soma de versículos decorados. O Evangelho não é uma técnica de leitura bíblica anual. Todo ano eu leio a Bíblia, um exemplo. Não estou dizendo que não se deve ter um plano anual de ler a Bíblia, preste bem atenção. Eu estou dizendo que a vida do Evangelho não se define em ler a Bíblia 2 vezes por ano. Tem pessoas que leem 3 vezes por ano. Não define o Evangelho isso. O Evangelho não é uma sabatina de versículos decorados. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará sob a do Onipotente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E por aí afora vai textos e mais textos das Escrituras que nós vamos decorando. É bom? É. Mas o Evangelho não se define nisso. Não é uma sabatina. O Evangelho não é uma meta a ser batida na empresa. Vendemos 1000 pares de sapato no mês de janeiro, porém no mês de fevereiro a empresa está querendo bater a meta de 2.000 pares de sapato. O campeão de vendas foi o irmão Tarciso. Ele conseguiu bater a sua meta e superou a meta. Está sendo condecorado como funcionário prata. Quem sabe para o mês ele vai ser condecorado ao funcionário ouro, se ele conseguir bater as metas. Se você for observar, isso está em toda a vida humana. Se você tem um cartão de crédito, o cartão de crédito ele estipula, faça 4 pagamentos, atinja R$2.000 e ganhe um bônus de 20%, ganhe um cupom. Estoure o seu cartão de crédito, entre outras palavras, o limite,
e você vai ter um mês sem pagar taxas. Você não vai pagar taxa anual. É um jogo de barganha. Compre uma coxinha, leve 2. Compre um hambúrguer, leve de graça 200 ml de refrigerante. Promoção de carnaval, um combo. A vida, ela vai se formatando com metas a ser vencidas, superadas, com técnicas de desenvolvimento, de relacionamento humano. Quer queira, quer não queira, se você for fazer uma leitura da história da igreja primitiva primeira, o início, até os dias atuais, você vai ver efervescer, eclodir histórias de revoluções, de avivamentos, que vem marcando períodos, décadas, séculos, mas que também tem sido influenciado pela leitura de interpretatividade teológica de muitos homens, jacominianos, calvinistas, arminianos, anglicanos, luteranos, e aí segue-se uma lista de interpretatividades. Nós temos aí o iluminismo, o renascimento, e por aí afora vai épocas que foram influenciando a Revolução Industrial. E no meio de tudo isso, hoje, nós estamos nas paragens dessa modernidade, ou pós-modernidade, como queiram dizer, dessa atualidade. A pergunta que tem sido lançada é se esta palavra e este evangelho estivesse ou se está preparado para atravessar essas mudanças. Nós devemos, pastor Antônio, reformular as escrituras ao sabor da atualidade, as impressões das ideologias que bailam na sociedade que nós vivenciamos, a inteligência artificial, por exemplo, a nova forma de tomada de decisão do homem diante do transhumanismo, diante da ideologia de gênero, diante das administrações públicas. Hoje nós vamos aprender o que o Evangelho não é. O Evangelho, amados, não é uma competição que nós fomos doutrinados a vida inteira, tipo, a Volkswagen compete com a Fiat. A Fiat lança um carro de 5 marchas, a Volkswagen vai e lança um carro com o mesmo preço, o mesmo custo-benefício, e aí compete o desempenho, 1.4, de cai 1.5, mais econômico, motor turbo, flex, power, carro elétrico. A Volkswagen da mesma forma já compete como a Chevrolet, e por aí vive essa competitividade. Isso também, quer queira, quer não, vai influenciando o seu modo de vendas. Quando você vê uma competitividade de um campeonato baiano, Bahia, Vitória e outros times, e você torce desde criança para um determinado time, isso vai impregnando a sua alma. Veja bem, não fuja. Isso vai impregnando a sua alma, a sua vida e a sua vivência comportamental imperceptível. E o Evangelho vem trazer essa perceptividade, ele vem trazer essa clarividência para que a gente venha se auto-ver, se auto-enxergar, para
poder detectar esse comportamento que as Escrituras chamam de velho homem. O alter ego, como já se falava, Freud. Esse comportamento que foi moldado pela sociedade para que você se mantenha. Quer queira, quer não, estou repetindo bem essa palavra, quer eu queira, que eu não queira. Todas essas coisas que eu aqui estou falando de forma rápida, influenciou as religiões. Joseph Campbell, antropólogo norte-americano, que escreveu o livro que é ventilado em todas as universidades do mundo, e é um livro de cabeceira a todos os homens que pretendem ou se arvoram-se a conhecer um pouco do Evangelho. Ele escreveu O Poder do Mito, onde ele faz uma pesquisa de religiões comparadas, e ele fala sobre todas as influências de idolatrias, de deuses, e deste mesmo livro, o filósofo francês Michel Foucault, ele escreve no seu livro sobre o poder da influência, né? Onde ele fala sobre até uma gravata, um paletó, sobre uma plataforma e sobre as influências dessas técnicas religiosas, onde o Evangelho já procura nos ensinar, já procura nos representar. Então lá fora nós temos todas essas influências que impregnam, e aí você vê essas influências daqueles que usam a palavra de Deus, se auto-intitulam-se evangélicos, igreja evangélica, e ao ler as Escrituras sagradas, nós vemos aqui um abismo entre o Evangelho e entre muitos que se intitulam-se evangélicos e que usam, entre aspas, a palavra de Deus como regra de fé. Técnicas, metas a ser batidas. Temos esse ano, irmãos, e nós temos uma meta para que você ganhe, cada um dos irmãos, no mínimo 10 almas. O nosso querido irmão Tarcísio deve pregar o Evangelho, e no dia 31 de dezembro de 2023, você vai discipular e entregar para Cristo, no mínimo, 10 almas. Nós temos aqui 1000 membros, e nós temos que dobrar a membresia da igreja. Então a nossa meta, 2023, 2.000 almas para Cristo. O Brasil para Cristo. América para Cristo. E aí nós vamos abraçando de forma imperceptível 3 ondinhas, como ver Deus, como obter uma oração mais poderosa, como ser um pregador poderoso, como desenvolver uma técnica no ciclo de oração de curas e milagres. E o que é que acontece, irmão Suede? O que é que acontece, pastor Antônio? Presta bem atenção. No desenrolar dos anos, você vai se tornando uma pessoa cansada. Você vai se tornando uma pessoa viciada em metas. Você passa a viver qualquer coisa menos o Evangelho da Graça. O seguir a Cristo, o viver para Cristo, se torna uma obrigatoriedade. Se torna algo cansado, pesado, onde você vai se sentindo frustrado, não conseguiu o batismo com o Espírito Santo, tem que ter, é obrigatório, não é por graça. Deus não me ama, eu não tenho dons espirituais, eu não consigo ser um bom pregador como o pastor Antônio, eu queria cantar como a irmã Suede.
E aí vai uma competitividade. Como eu posso trazer isso de uma melhor forma para que você entenda? Metas são criadas para serem atingidas. Você pode meditar uma meta que Jesus Cristo deixou para você? Qual é a meta de Jesus? Qual é a meta do Evangelho? Você ser um escravo, um robô? Eu pastoreava uma congregação, não me alimentava, às vezes nem sempre tinha um alimento. Andava o dia todo evangelizando, subindo e descendo, sol quente. Às vezes chegava a 1h da manhã no local onde eu deveria dormir, dentro de uma congregação, muitas vezes no chão, passando todo tipo de necessidades. E quando eu ia visitar o pastor, o presidente, a primeira coisa que ele me perguntava era: e os dízimos? Vocês podem imaginar a minha frustração? Eu ali com 20 e poucos anos de idade, não via nenhuma preocupação. Como é que está a congregação espiritualmente? O senhor tem dado ensinamento? O senhor tem visitado as viúvas, os órfãos? Como está o estado espiritual? Não tinha nenhuma pergunta desse tipo. A pergunta era: cadê os porcentos dos dízimos e ofertas? Eu dizia: não teve. A frustração era imensa. A leitura que era feita era que você não é um pastor. Você não consegue trazer. Existem denominações que, quando o pastor não atinge a meta financeira, ele é tirado. Então é colocado um outro pastor que, de forma mirabolante, pastor entre aspas, mercenário talvez seria a palavra mais aplicável. Você não consegue, pastor Pedro, atingir a meta estipulada pela administração desta religião. Nós temos aqui um ponto, um galpão imenso, que poderia ser qualquer tipo de loja de conveniência no centro da capital, e você não consegue atingir. Então você vai para uma outra cidade, seu salário vai reduzir, você tem tantos % pela renda ali. Existe um jogo de barganha. Existe ali presentes, cupons, beneficências. E ali vem aquele outro pastor mais experiente que começa a botar a rosa do puxamento, a campanha do sal grosso, as 3 ofertas poderosas, os 7 ramos da oliveira, os 7 elementos espirituais, e aí traz isso para dentro das escrituras, algum cuspe ungido, uma bacia com água e um pouco de lama, leva um pouco do barro ungido, lâmpada ungida, você acende a vassoura ungida, e por aí afora vai a fonte de criatividade humana. E a minha frustração era grande. Muitas vezes eu perguntava: será que eu vou encontrar aquilo que eu vejo na Bíblia, nas Escrituras, em algum lugar? Quando eu não encontrei, poderia ter, mas eu não achava, muito longe, distante. E eu comecei então a pregar o Evangelho, como eles dizem aí, para 7 gatos pingados. Igreja de fundo de quintal, não é isso? Mas como vocês podem ver, não tem ninguém que possa dizer que nós temos que seguir uma linha, uma meta ou uma doutrina humana. As metas humanas, irmão Carlos Jackson, vão sendo mudadas. Irmão Tiago, teve uma época que a meta era ter um fogão e o famoso bujão de gás. O bujão de gás às vezes era mais caro do que o próprio fogão.
A ideia era mudar o chão de barro batido para colocar-se um piso. Hoje nada disso mais são metas. A ponto que nós não nos alegramos. Há pessoas que tinham uma meta de ter uma bicicleta Monarch, barra circular, caríssimo. Era um objeto de luxo. Um Presto Barba descartável era um objeto de luxo. Hoje em dia você tem muitas coisas e não se sente rico. Mas na década de 70, só em ter um liquidificador que tinha que pedir o da vizinha emprestado e a televisão era comunitária. Eu cansei de viajar para muitas cidades do estado da Bahia e outros estados, onde a prefeitura colocava uma televisão na praça para todas as pessoas assistirem. A televisão era coletiva. Me parece que aqui em Muritiba, ali na Praça Getúlio Vargas, tinha um relógio comprido ali, uma torre. Me parecia que ali tinha um local ali de colocar uma televisão. Todas essas coisas, irmãos, foram evoluindo, que muitas vezes, quando a gente não aprende a fazer uma leitura, a gente começa a praticar e a ter certas práticas dentro da religião hoje, que passa a ser verdadeira. Por exemplo, uma das grandes práticas que tem levado muitas pessoas para o fundo do poço é achar que o Evangelho é como o testemunho de Jeová, só estudo. Tudo é técnico. Estudo bíblico, estudo bíblico, estudo bíblico, porque eu tenho que descobrir o que cor é o céu por dentro. Se você entrar na internet aí, todo dia é uma nova onda. Civilização de Mu, tradução de Apocalipse, parece que não tem paz a alma humana, parece que você não se sossega em dizer assim, graças a Deus porque eu tenho um fogão de 4 bocas. Esse desejo do infinito, dessa insaciável vida do ser humano, você não se conforma com o seu casamento, não se conforma com a sua voz, não se conforma com o seu corpo, não tem um dom de gratidão por nada, pode ter 4 banheiros dentro de casa, já não é mais suficiente. Você já notou como o ser humano está? Me parece que a meta é superar Deus. Qual é a meta, pastor? O discípulo não pode ser mais do que o seu mestre. Basta o discípulo ser como o seu mestre. Não é o suficiente para você, não. Tem que superar Jesus. Tem que tomar o lugar de Deus. Tem que conhecer o que Deus não quer revelar. Tem que descobrir qualquer coisa efervescente. Uma taurina com cafeína. Para dar um upgrade. Tem que apimentar o relacionamento conjugal para continuar empurrando com a barriga, se possível. Vem de tiazinha hoje. Vem de Zorro hoje. Vem de Espartaco hoje. Vem de Tarzan hoje. Vem de Chita hoje. Tem que apimentar tudo. Apimentar o casamento. Tem que procurar alguma coisa no trabalho, algum lenitivo no trabalho, para valer a pena, para continuar. Não, o meu patrão estipulou que se eu der aumentar minha carga horária de 6 para 8, eu vou receber um prêmio no final do mês. Estímulos, incentivos. Deus está obrigado a lhe dar incentivos. A graça de Deus revelada não é suficiente. Tem que ter algo mais, um tempero novo, algo novo, um botox, um aumento de cílio, sabe? Não há mais conformação, não há mais, eu não me conformo mais porque a meta da sociedade é que o meu corpo está fora das proporções dessas metas. Dessa estética. E isso está na igreja evangélica e na religião, sabe?
o que nos faz envergonhar diante dos budistas. O budista não tem a expiação pelo sangue de Cristo, mas vive uma vida de total desapego. Talvez aí agora você me pergunte, o que é que isso tem a ver com Coríntios? É uma evolução, né? O viver da igreja era se reunir. O ápice de uma vida cristã saudável era o querer estar juntos. Por quê? Porque essa técnica atual de que eu não preciso congregar, em casa eu me reúno, eu leio, eu oro, é uma mentira, não existe comunhão. Essas pessoas estão mortas espiritualmente. Quando eu digo, não, eu posso trabalhar até 3 da manhã, mas eu não posso me reunir uma vez na semana. Eu posso trabalhar todo dia, mas eu me mantenho espiritualmente bem e saudável sem precisar suportar o pastor Flávio. Eu já atingi o nível espiritual desses 20 anos de crente e conviver com Pedro, conviver com Tarcísio, eles ainda são neófitos na fé. Esse suportar uns aos outros, sabe? Quem come carne, suporte o que não come, o que come vegetal não condena o que come carne. Esse suportar, esse viver da igreja, que vós que sois fortes, suporte a fraqueza dos mais fracos, a gente foge e a gente cria técnicas. Oração da meia-noite. Oração do salmo mais poderoso da Bíblia, o Salmo 91. Técnicas. Não existe o dom de gratidão, de seguir a Cristo por Cristo. Poxa, a cor da congregação não está legal, vou pintar de preto. É gótico. Eu preciso antenar a religião com o modo vivente do mundo. Vamos colocar uma peça teatral. Vamos, e aí é só criando técnicas e metas para serem batidas, atingidas e superadas. Mas esse é o viver da igreja? Os irmãos de Corinto, Paulo escreveu, olha, quando vocês estão se reunindo aí, não é para ser melhor. Oh, que palavra! Significa que a reunião é para que nós venhamos nos reunir para sermos melhores. E como? Ele aqui nos escreve em 1 Coríntios 14, 26, que quando nos reunirmos, irmãos, um irmão tem um salmo, tem um cântico, tudo que for feito aqui neste local de reunião deve ser feito para edificação. Então qual é a meta? A meta é edificar. Mas edificar com o quê? Quais são os parâmetros desta edificação? Quando as Escrituras, o apóstolo Paulo fala em Éfesos, que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, ele nos diz com cântico, com hinos, com salmos espirituais, com coisas que Deus nos deu. E quais são as coisas que Deus nos deu? Ele fala lá em 2 Coríntios, que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todo o baluarte, todo o projeto, toda a técnica humana, toda a construção, toda a invencionice de homens. E se nós não nos atentarmos que nós devemos ser leves, que a vida cristã não é uma vida técnica. Se você for fazer vontade, você não vai caber de livros dentro de sua casa. Bíblia, por exemplo, deve ter aqui no Brasil umas 50 a 100 tipos de Bíblia. Bíblia Scofield, Bíblia exaustiva,
Bíblia ICP, Bíblia Thompson, Bíblia Dark, Bíblia Tradução na Linguagem de Hoje, Bíblia da Nova Versão Internacional, e por aí afora vai todo tipo, Bíblia de Estudo da Mulher, Bíblia de Estudo do Homem, Bíblia do Obreiro, Bíblia da Criança. Se porventura pode fazer você ser melhor, acreditamos que isso vai fazer nós sermos melhores? Onde devia estar o nosso coração? Não é na vivência do Evangelho? A coisa mais difícil. A coisa mais difícil é exercer a vivência do Evangelho. Abra essa sua escritura aí, no 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou lhe ensinar o que é a vivência do Evangelho. Não é falar línguas de anjos, não, meu filho. Não é conhecer os mistérios de Deus, não. Não é se encher de conteúdo, de livro. Tome-lhe estudo, e você não sai da estaca zero. Isso porque não tem prática, não tem vivência. A vida não se torna leve. Olha o que é que está escrito aí. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho. Maravilha. É um caminho, irmão Tarcísio. Um caminho é o nome dado ao que pode nos conduzir a um determinado lugar. O que leva você ao governador Mangabeira é o quê? É um caminho. E aqui ele está mostrando um caminho. Qual é esse caminho? Falar nas línguas dos anjos? Seria a língua dos homens, um poliglota? Versículo 2, seria o dom de profetizar? Seria conhecer todos os mistérios? Continente perdido da Antártida? As Lemúrias? Continente de Mu? As pirâmides de Inaguna? Os povos andinos de Machu Picchu? Os maias, os incas? Os calendários dos maias? Seria conhecer as Pleiades, os Órions, Aldebaran, as constelações, conhecer todos os mistérios de Deus? Seria uma vida de filantropia, de caridade? Aqui ele diz, irmãos, não tivesse amor, nada seria. Então, o que é o Evangelho? São 10.000 e poucos mandamentos. O apóstolo Tiago diz: quem praticou o amor, praticou os 10.800 mandamentos. Praticou toda a lei. Então o que é o Evangelho? É decorar os 10.000 e poucos mandamentos? Não seria mais fácil cumprir só um mandamento, vivenciá-lo, o amor? E aí, meu irmão, todo dia você procura algo, né, que vale a pena, né? Não é verdade? Olha só, a meta era ter um liquidificador, porque já viu como é o liquidificador manual? Era uma manivela com uma hélice, botava e ficava rodando. Vê como era o moedor de carne? O cilindro manual para fazer pastel? Pô, se eu pudesse ter um daquele, você tem o banheiro que era fora de casa. Talvez o da casa de sua avó ainda seja assim. O banheiro é fora de casa, hoje é dentro de casa. Para tomar banho não precisei mais lá no poço no fundo, porque não havia água encanada. Pegava no balde com uma canequinha, uma cuia, uma cabaça, uma esponja natural, um caco de telha, uma casca de coco, tomava banho. Hoje tem até sabonete líquido, glória a Deus, amém. Mas mudou 1 centímetro, lhe fez ser melhor? Vê se não tem ódio ainda aí no seu coração. Vê se não tem inveja, contenda, discórdia. Que tecnologia é essa? Essa tecnologia consegue colocar aí um cateterize e arrancar de dentro do seu coração a amargura? Fazer colocar aquele ferrinho lá dentro da sua veia, né? E chegar lá até o coração, um catéter, e tirar ali, pode tirar até a gordura, o coágulo, mas vai tirar a amargura?
Existe alguma tecnologia de raio-x, laser, que consegue quebrar uma pedra laser no seu rins, mas consegue tirar a falta de perdão? E aí o evangelho é só técnicas, é só G12, G1000, uma leitura exaustiva da Bíblia. Talvez seja, pastor Antônio, estudar hebraico, aramaico, grego. Eu não acho nada disso errado. Você quer conhecimento? Quer ter estudos bíblicos? Maravilha. Mas, meu irmão, não faça disso um incentivo para continuar servindo a Deus. Não, eu estipulei um culto da prosperidade, Deus vai me abençoar. Depois que eu sou um evangélico agora, eu sou a fulana de tal. Ótimo. Eu sou a instituição tal. Não, olha, meu amor, nós vamos renovar nossas alianças, nós vamos fazer uma viagem para o Havaí ou no Lulu. Ótimo, irmãos, é bom uma viagem, é bom, uma lua de mel é bom, mas isso não restaura nada, né? O que restaura é o amor, irmãos. Deixa de técnicas. O que faz você ser um servo de Deus é o seu ato de perdoar. É eu estar reunido com os irmãos. Em Lucas capítulo 10, versículo 41, Jesus ele nos fala como as técnicas desta vida, como essa forma de imprimir em você um padrão de vida, e eu vou provar para você, meu irmão. Olha só o que é que Jesus disse para Marta aí, versículo 41 de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Quem achar pode ler. Lucas 10, 42. O que é que Jesus está dizendo aí? Marta. Maria escolheu boa parte. Em 41, leia aí, irmão, por favor. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Amém. Quem era Marta? Marta era essa mulher que eu estou falando aqui, que foi preparada para viver para a sociedade. Qual era a ansiedade dela? O que é que tem trazido estresse para você? Quem disse que você tem que ter estabilidade econômica, meu irmão? Você comeu hoje, pelo amor de Deus? Quem disse que você tem que pagar, que comprar um carro, uma moto em 1000 prestações? Um carro é bom, pastor Flávio, é. Uma moto é boa, é, mas não vai mudar a sua vida espiritual em nada. O possuir, o ter, não vai mudar em nada. E depois de tudo, você vai ver que você é o mesmo. Não mudou. Mudou em quê? Depois que você comprou uma nova casa, uma nova moto? Mudou? Depois daquela festa, daquela cerimônia, mudou? Naquele momento foi uma maravilha, fez uma viagem com sua esposa, com seu marido, tudo perfeito, mas depois que você volta na outra semana, o cotidiano volta. A mudança, irmão, é uma transformação espiritual de dentro para fora. Você não pode viver uma vida espiritual empurrando com a barriga, buscando lenitivo. Lenitivo em quê? Nas coisas desta vida? O que foi que fez Marta não sentar aos pés de Jesus, como Maria? Maria escolheu a melhor parte. E que parte nós estamos escolhendo?
aqui a sociedade vem desde criancinha lhe ensinando para você preencher os espaços vazios da sociedade, a tão sonhada ascensão na pirâmide social, senhor Albérico. Na hierarquia do quartel, você começou como soldado, hoje o senhor é tenente. Se fosse fazer vontade a eles, você ficaria lá para ser o quê? General, comandante, coronel, capitão? Mas qual é a diferença de você como soldado para tenente? Mudou alguma coisa dentro de você? Não mudou nada. Só o financeiro, né? E a patente? Mas e espiritualmente? Entende que eu estou usando aqui a vida do nosso irmão Albérico? Você trabalhava num salão menor, vai para um salão maior. Mudou alguma coisa? Espiritualmente? Não são coisas espirituais. Você está ansiosa e estressada. O que está trazendo isso? As metas. Tem gente que para obter a aprovação divina, irmão Sueli, está indo para Lapa. Um carro de pau de arara, hoje vai de ônibus, 2 andares. As coisas melhoraram para muita gente. Mas se ia de pé, meu avô foi de pé pagar uma promessa, 1000 e tantos quilômetros, descalço. Para que isso, irmão? Para obter a aprovação do Todo-Poderoso. Muda-se até a entonação de voz. Altíssimo, grande Deus. Está cheio do poder. Só técnica vocal. Cantores e cantores com vozes, sustentação de voz, canta em dó e mi, em fá sustenido, que lindo! Só emoção, só emoção, só espetáculo. Mas quando Jesus chega, não tem fruto, não tem verdade, não tem mais como tirar a máscara, porque já colou na cara. Eu quero isso para a minha vida? Como diz o cantor, se olhar todos os dias no espelho e se sentir um grandíssimo idiota. É tudo mentira. É só uma representação. Nada é verdadeiro. As maracutaias acontecem a 4 paredes. As escuras. Uma vida de mistério, silenciosa, uma dupla vida, um agente 007. Marta, tu estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, Marta. O que é que eu proponho aqui para os irmãos nessa noite? É uma vida pesada, cansada, de que eu tenho que, no final do ano, trazer um diploma, dizendo, mamãe e papai, passei de ano, se mijando e sobrando nas calças, com medo da professora olhar e dizer, Albérico Araújo do Nascimento, reprovado. Depois de 15 dias tentando a recuperação. Papai, eu fui para o campeonato, mas não consegui te deixar orgulhoso e trazer o troféu. Eu cheguei em 4º lugar, não fui nem bronze. É esse relacionamento de medo que você tem de Deus? É esse o Deus de amor, de misericórdia? Que a todo momento eu ando com medo. Será que Deus está gostando de mim? Será que Deus está me aprovando? Por causa das metas? É lamentável, irmãos. Não temos motivo para ser grato a Deus, porque a meta que você mesmo criou está altíssima.
Hã? Você criou uma meta que você já alcançou essa meta. Quantos pares de sapatos o senhor tem, pastor Antônio? 5, 4, mas só tem um par de pés. Não é isso? Tem 2 pés. Qual é a meta que você deseja ter? Você não consegue dar graças a Deus pelo que você já conquistou, irmão? Eu tenho uma casa, mas não é como eu queria. Faltou a banheira de hidromassagem. E depois da banheira de hidromassagem, eu quero agora um sistema som de Wi-Fi, som de técnico, com efeito sonoro para me botar o home theater de cinema. Não consegue dar graças a Deus por nada, irmãos. E aí a gente vai vivendo essa vida evangélica. E qual é o objetivo? Só técnica, acúmulo. Faça um estudo bíblico, irmãos. Estude a Bíblia de alguma forma para que você se torne uma pessoa melhor. Paulo disse aqui, você se reúne, mas não é para ser melhor. É para fazer a religião existir. É tudo por debaixo de medo. E aí eu preciso, porque eu não posso ter mais uma reunião normal. Eu tenho que ter uma reunião festiva, cheia de congressos. Uma grade de pregadores e cantores diferentes, todos um renovo técnico e psicológico. Você não se atenta para isso, porque você não busca essa vida. Precisamos de ser impulsionados, sabe? E o que vem pela frente, vem para destruir essa vida e destruir os que vivem essa vida. Porque essas tipos de pessoas, de pseudos filhos de Deus, serão provados nessa terra. Chegaremos a uma situação terrível de provação, que você vai ver os lobos mercenários, os mercenários fugindo quando os lobos aparecerem. Essa vida de técnica não vai te sustentar diante da espada, não vai te sustentar diante de provações. Porque não sabe ser grato com o não ter e com o ter. Eles necessitam de lenitivos. Jesus tem que aparecer e dizer, as ruas do céu é de ouro. Lá não vai existir mais lágrima. Eu vivo por promessas. O apóstolo Tiago, ele diz no capítulo mais ou menos 4, sobre esse tipo de pessoas. Olha o que ele está dizendo aqui, para nós encerrarmos. Tiago capítulo 4, versículo de número 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebe, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Qual o objetivo, irmãos, de sermos aprovados por Deus? O apóstolo Paulo conversava com Timóteo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Em um determinado momento, veja que Paulo pede os livros para estudar. Mas para que esse estudo? Não é para ser melhor? Porque não adianta você ficar estudando e só acumulando conhecimento, e na vida prática não há gratidão, não há o suportar o outro, não há uma vida de não viver se murmurando, uma vida de ter prazer
vos reunir, até a reunião era para contenda. Olha, irmãos, eu sei que quando vocês se reúnem, não é para ser melhor. Qual o motivo de congregar? Se fortalecer os laços da coinonia, da comunhão. Se eu compro um livro, é para que esse livro me dê um conhecimento, uma busca. Agora, quando eu tenho tudo isso e se transforma só em técnica, em vício, se torna, amados irmãos, inútil. E aí nós nos transformamos em uma Marta. O que é que está trazendo ansiedade para a sua vida? O cartão de crédito que não pagou, o débito. Irmão Carlos Jackson, graças a Deus, meu irmão. Paguei o recibo de água. Mas já tem outro na porta. Mas eu paguei um. Louvado seja Deus, que no feijão hoje fritei um ovo, graças a Deus. Não tá bom feijão com ovo, não. Tinha que ser muqueca de camarão. Tinha que ser um caviar. Gente, o feijão Deus não providenciou. Você está entendendo? Você vai estipulando o que é que Deus vai ser glorificado. Tem que ser do seu jeito, da sua forma. E aí quando você obtém determinada coisa, já não é boa. Aí quero algo melhor. E você não cansa de viver buscando. E como Marta, estressando, ansiedade. Quando Jesus disse, uma coisa só é necessária. E qual é? Não seria a paz? Não seria estar aos pés de Cristo? Eu vou viver feito tio Patinhas? Construindo casa, construindo isso, comprando, vendendo, comprando. Nunca vou usufruir. Quantas pessoas? Na minha família tem várias pessoas assim. Não usufrui, só é colecionador. E a gente passa a ser colecionador de muitas coisas, irmão. Pode ser no campo de qualquer coisa, a sua vaidade pode atingir um limite, você tem uma vida compulsiva. Você não consegue mais entender que você já tem tudo, e o que você tem já te basta. Talvez foi isso que Paulo falou, a tua graça. Jesus disse para Paulo que a minha graça te basta. O que te basta, irmão? Mais peças de roupa, mais paletó, mais coisas materiais, mais técnicas. Que você possa sair daqui, meu irmão, nessa noite, fazendo uma análise do que realmente é importante para nossas vidas. Porque se você não conseguir atingir essas metas que você mesmo colocou, você vai chegar nessa situação. Estresse, ansiedade, sabe? Vou chegar em casa e vou tomar um café. Preste bem atenção. Eu vou deitar, eu vou dormir. Amanhã de manhã eu vou acordar. Graças a Deus, se acordar. Eu vou para o meu trabalho, eu vou voltar. Sim, pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Olha para mim, ó. Essa foi a vida que Deus lhe deu. Toma aqui, ó. Viva a sua vida. Para de inventar coisa, meu irmão. Você quer viver a vida de Michael Jackson? Você quer viver a vida de Roberto Carlos? Seu nome é quem? Seu nome é Flávio. Assuma a sua casa, assuma a sua vida, assuma seu casamento, assuma a sua posição. Assuma a sua postura no trabalho. Assuma o seu papel na comunidade. Seja feliz com o que você tem. Tendo o que comer, tendo o que vestir, estamos com isso contentes. Você não tem esse contentamento. Porque você criou metas. Você já se formou no magistério? Não, mas a sociedade diz que você tem que fazer pós-graduação, bacharel, PhD, e depois mais 5, 10 anos de especialização, e depois morrer e não viver. Passou 60 anos, irmão Tiago. Um terço é quanto?
20 anos dormindo. Pastor Antônio, quantos anos você tem? 60 anos, com muito orgulho. Mentira. Desses 60 anos, 20 anos foi dormindo. 24 dividido por 3 dá 8. 8 horas de relógio dormindo. 60 anos, 20 anos dormindo. Sobrou 40. Desses 40, 5 anos na fila do banco, supermercado, metrô, ônibus. Dos 40, Albérico, ficou 35. Mais 5 anos fazendo xixi, cocô, tomando banho. Sobrou quantos? Vai fazendo a conta, irmãos. E vai vendo, como Salomão disse, essa é a fadonha obra que Deus deu aos homens. Tudo é vaidade. E a gente não vai aprendendo a administrar isso. O que é que eu tenho que fazer? Pô, é o dia da reunião. Eu vou me reunir para ser melhor, para esperar de Deus uma palavra. Até a palavra nós temos que formalizar. E Paulo diz, convidarão para si pregadores que preguem os desejos. Eu não gostei disso. Não foi legal. Você tem que ser o legal? Você é o dono da igreja? Eu sou o dono da igreja? Eu tenho que dar as regras, eu tenho que fazer como eu quero? Eu tenho que ensinar a Deus a ser Deus, porque nada mais é suficiente. Tem que atingir o estado da FIFA, né? A qualidade FIFA, qualidade Globo. Eu tenho que atingir o meu nível de qualidade. Eu tenho que dizer, não, né? Tem que ser dessa forma, tem que ser assim, daquele jeito. Porque a gente vai sendo modelados e modelando, quando deveríamos deixar Cristo modelar. Queremos o viver da igreja do corpo, não vamos se reunir, né? Muitas pessoas dos dias atuais, irmão, não suportariam uma reunião da igreja primitiva, todos os dias se reunia para comungar, para o partir do pão, não. Hoje, até um dia na semana, já é cansativo. Se nós fôssemos ouvir aqui, vamos supor aqui, um pregador, Watmani, era insuportável um culto na China. Estude como era uma reunião na China. Você acha bonito, belo, mas você não iria conseguir viver ali. Porque já fomos modelados nesse padrão ocidental. Ocidental, meu querido. Olhe como é a vida ocidental. Veja como é diferente do Oriente. Veja como é. Vá nas padarias e veja a enxurrada de doces e guloseimas que é. Os tipos de frutas, de doces, de alimentos como é. E veja como é. Como nós somos condicionados nessa nossa vida, nesse viver religioso, e temos dificuldades de procurar penetrar numa vida normal. Ô, irmã Geórgia, como é que está a sua vida? Normal, meu irmão, graças a Deus, normal, não tem nada, não estou bem. Eu fui para o meu trabalho hoje, eu não tenho que mostrar nada para ninguém. Eu não tenho que mostrar nada para pai, para mãe, para sogra, para sogro. Eu não tenho que comprar um sapato novo para dizer que eu estou bem na fita. Se é um sapato novo é porque o antigo está furado. Não tenho que mostrar nada. Não tenho que trocar de perfume, disso ou daquilo. Não tenho essas exigências. Às vezes nem você consegue manter o padrão para você mesmo, muito mais os outros conseguir. Estamos cheios de nuances, cheios de exigências, e que no final de tudo Jesus está dizendo uma coisa só é necessária. E aí o que é que acontece? A vida vai ficando cansado. Tem gente que não tem nem mais prazer de viver, porque desenhou uma história muito bonita para o filho. Eu queria que meu filho fosse médico. Ele é pedreiro, ele está feliz. Ou você é egoísta, né? Narcisista, e que as pessoas têm que viver para realizar os seus desejos. São essas coisas, irmãos, que vai nos traumatizando, que vai nos cansando na vida espiritual. Tem crente que está dizendo, eu quero que Deus me leve logo. Levar por quê? É tão bom viver para Cristo, viver pela graça de Cristo, viver com Cristo, ser feliz, estar com os irmãos, estar numa reunião,
ouvir uma palavra, cantar o hino da harpa. Não, não, tem que ser a banda melhor do mundo. Tem que ser a orquestra de Ribeirão Preto. Sabe, irmãos? E esse tipo de coisa, irmão, vai cansando a sua vida e vai cansando, às vezes, a vida das pessoas que convivem com você. Porque não existe prazer, graça em nada. Não existe paz, amor, perdão e a verdadeira vida com Cristo, porque o padrão está altíssimo. E muitas vezes Jesus está olhando para nós dizendo: meu filho, vinde a mim, você está cansado, você está oprimido, e eu quero vos aliviar. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve e meu jugo que é suave.